Hoje a gente vai mergulhar em um dos documentos mais importantes e talvez um dos mais falados da educação brasileira, a Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC. E tudo começa com uma pergunta que parece simples, mas é super complexa. Pensa só, num país gigantesco e diverso como o Brasil, como é que se garante que uma criança no interior do Amazonas e uma criança numa capital do Sudeste tenham a chance de aprender as mesmas coisas essenciais? Pois é, a resposta oficial do Brasil para essa pergunta está aqui, num documento enorme, de 600 páginas. É a BNCC, que serve como uma grande referência para todas as escolas do país. 600 páginas. Assusta um pouco, né? Mas calma, a nossa missão aqui é justamente essa: pegar o que há de mais importante nesse documento e explicar de um jeito bem claro nos próximos minutinhos. Bora lá? Então, para começar, vamos entender a ideia central por trás da BNCC. Afinal de contas, o que é isso na prática? De um jeito bem direto, a BNCC é um grande guia nacional. Ela basicamente diz quais são os conhecimentos e as habilidades que se espera que todo estudante no Brasil desenvolva ao longo da vida escolar, sabe? Desde os pequenininhos lá na creche até a galera que está terminando o ensino médio. Para facilitar, tem uma analogia que ajuda muito. É como se a BNCC fosse uma receita de bolo. Ela não fala o passo a passo de como o professor tem que misturar os ingredientes, mas ela define quais são os ingredientes essenciais que não podem faltar de jeito nenhum nesse bolo. E essa receita, olha que legal, tem duas partes. Tem a base comum, que são aqueles ingredientes obrigatórios, o coração da receita, e tem a parte diversificada, que é tipo o tempero especial, o toque regional que cada escola pode adicionar para valorizar a sua cultura e a sua realidade local. É o jeito de tentar unir o Brasil sem perder o que cada lugar tem de único. Mas olha, a BNCC não é só uma lista de conteúdos tipo aprender isso em matemática, aquilo em história. A essência dela é mais profunda e está organizada em volta do que o documento chama de competências gerais. São 10 no total, e são elas a verdadeira alma do projeto. Essas competências costuram todas as matérias e pensam na formação completa do estudante, preparando para a vida, sabe? Para os desafios do mundo de hoje. E o que é a competência aqui? Essa definição é chave. Não é só sobre decorar informação, é sobre saber pegar o que se sabe, conhecimentos, habilidades, atitudes e usar tudo isso junto para resolver problemas da vida real. Sabe a diferença entre decorar a fórmula da ponte e saber construir a ponte? É isso. Vamos ver um exemplo bem prático. A competência da cultura digital. Não se trata só de aprender a usar o computador, mas de usar a tecnologia de forma crítica, com ética, e não só consumir, mas também criar coisas novas e entender o impacto disso tudo na nossa vida. E tem outro exemplo muito forte: empatia e cooperação. Isso aqui mostra que a BNCC está preocupada em formar cidadãos, gente que saiba conversar, resolver conflitos na boa, respeitar o outro. É sobre formar seres humanos mais completos. Ok, então, a gente já entendeu o que é a BNCC e a filosofia por trás dela. Agora, como isso se traduz no dia a dia da escola? Vamos seguir a jornada de um aluno começando lá do comecinho. Vamos colocar a nossa lupa na base de tudo, a educação infantil. E aqui, a BNCC traz uma visão muito interessante, focada em como as crianças pequenas de facto aprendem. A resposta que a base dá é ao mesmo tempo simples e muito, muito poderosa. Para a BNCC, as crianças aprendem de duas maneiras principais: brincando e interagindo. Interagindo com os colegas, com os adultos, com o espaço. São esses os dois grandes pilares de todo o aprendizado nessa fase. E aqui a gente vê uma transição bem importante. Lá na educação infantil, o currículo se organiza por campos de experiências, que é um jeito mais integrado de ver as coisas. Depois, quando se chega no ensino fundamental, o foco muda. A gente começa a sistematizar o conhecimento, organizando naquelas áreas mais conhecidas como linguagens, matemática, etc. Para ficar mais claro, vamos ver um exemplo de campo de experiência. Pega esse aqui, por exemplo, corpo, gestos e movimentos. O nome já dá a dica, né? A ideia é que a criança aprenda usando e explorando o próprio corpo.
E dentro desse campo, o que se aprende? Coisas super concretas. A criança aprende a mostrar com o corpo se está feliz ou triste, aprende a correr e pular com mais equilíbrio e também a criar hábitos de cuidado, como lavar as mãos, comer bem. É o aprendizado acontecendo na prática, de um jeito que faz sentido para a criança. Bom, e com isso a gente chega no último ponto. E talvez seja o mais complicado de todos. Porque, vamos combinar, ter um documento super bem pensado no papel é uma coisa. Fazer isso virar realidade em cada sala de aula de um país como o Brasil é outra história. O ponto é exatamente este. A BNCC pode ser vista como um mapa para a gente chegar numa educação de mais qualidade e mais justa para todo mundo. Só que a jornada para percorrer esse mapa, essa jornada é longa e cheia de desafios. Para o sucesso acontecer, um monte de engrenagens precisa rodar junto. Tem que formar milhões de professores para essa nova realidade, criar materiais didáticos novos, fazer com que governo federal, estados e mais de 5.000 municípios conversem e trabalhem juntos. E claro, tem o maior obstáculo de todos: enfrentar a imensa desigualdade do nosso país, que cria um abismo entre as escolas. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão final. A BNCC é, sem dúvida nenhuma, um passo histórico, uma promessa de um futuro melhor. Mas se essa promessa vai de fato virar realidade, bom, isso é um grande teste. Um teste para a capacidade do Brasil de garantir o direito de aprender para todas as suas crianças. Só o tempo vai poder nos dizer.